E aí, tropinha, beleza? Meu nome é Júlio Moraes, sou desenvolvedor back-end Java com foco para web. E hoje eu queria construir com vocês aqui uma API utilizando o framework Quarkus, um framework bem famoso, vem se consolidando no mercado. E o intuito principal aqui é mostrar a excelente experiência de desenvolvimento, uma vez que nenhuma configuração é necessária para trabalhar com esse framework inicialmente. O que eu quero dizer com isso? Para você criar projetos utilizando outros frameworks, talvez um projeto web, projeto com Spring, você precisa baixar a ferramenta de banco de dados, configurar internamente acesso a esse banco de dados, porta, usuário e senha, etc. E aqui com Quarkus isso inicialmente não existe. Claro que você vai configurar posteriormente, mas para você começar a codar alguma coisa, começar a desenvolver alguma coisa, nada disso é necessário. Lembrando que você precisa ter um Docker instalado na sua máquina e ele precisa estar executando. O resto o framework vai fazer por você. Então, vamos lá? Vou clicar aqui no Start Code para gerar o nosso projeto. Vou colocar aqui br.com.juliomoraes. Aqui no artefato API Quarkus. Build Tool vou manter o Maven. Java Version vou utilizar aqui o Java 17. Start Code vou manter como Yes. Aqui eu vou baixar algumas dependências, somente algumas mesmo. REST, Jackson para serialização de objetos. Vou baixar o Hibernate ORM para acesso ao banco de dados. E vou baixar o MySQL também, que vai ser o nosso drive de conexão. Beleza. Vou baixar aqui. Beleza. Nesse caso já tenho baixado, então não vou fazer esse download. Vou agora aqui para nossa IDE. Vou utilizar aqui o IntelliJ Community, que é gratuito. Se tiver interesse de utilizar qualquer outra ferramenta, fique à vontade. Vou importar o projeto. Preciso primeiro descompactar. Beleza, vou tirar essa classe, esses arquivos daqui. Vou deixar ele na raiz da minha pasta. Beleza. Ele tem aqui um readme bem completinho, depois se vocês quiserem dar uma olhada, ele explica como executar o projeto, gerar um pacote, entre outras informações bem importantes. Se quiserem depois dar uma olhada, fique à vontade. Vamos começar aqui removendo, fazendo uma limpeza. Ele tem classes aqui já que ele gera para você já testar o projeto. Eu não quero isso. Eu vou remover aqui essas classes e vamos criar tudo do zero. Então vou criar alguns pacotes primeiro. Pacote de controller, que é onde vai ficar nossa classe de entrada na nossa aplicação, onde o usuário externo vai fazer as requisições. Vou criar um outro pacote. Aqui. Chamado Entity, que é onde vai ficar nossa classe, que vai representar uma tabela no banco de dados. Vou criar uma camada de serviço, onde vai ficar nossas regras de negócio, e nossa camada de repositório, que é a nossa classe que vai conter o gerenciamento de banco de dados. E vou criar um pacote de exception também. Vou começar criando aqui um controller de teste. Vou trabalhar com o usuário, então vai ser usuário controller. Vou definir aqui algumas annotations, @path, que ele define a URL de acesso ao nosso projeto, então /usuários. Aqui ele vai ser um consumidor de JSON, então vou definir aqui como JSON, um produtor de JSON também, e definir como @request scoped. Nosso primeiro endpoint de teste
bem simples. Return response.ok. Vou botar uma mensagem. Olá mundo.build. Beleza. E agora eu vou subir nosso projeto. Aqui eu já tenho Quarkus instalado, então eu posso utilizar aqui o comando Quarkus dev. Mas se você não tiver instalado, é só utilizar mvn espaço Quarkus 2.dev, tá bom? Assim, ó. .mvn. Beleza? Não sei se é exatamente esse comando, mas tem ali no readme. Vamos subir aqui a aplicação. Aqui nesse momento pode ser que ele demore um pouquinho para você, porque ele vai baixar as dependências, né, que você listou inicialmente. Então ele baixa as dependências e depois inicializa o projeto. Acho que já foi. Aqui eu vou criar uma nova requisição de teste, só para ver se está funcionando mesmo. Olá mundo, está funcionando, então voltar para o código aqui e começar de fato o desenvolvimento. Começar criando nossa entidade que vai representar a tabela no banco de dados. Entity table name tb usuários. Eu vou definir um ID, definir um generated value. A estratégia dele vai ser o ID, porque a minha chave primária vai ser um campo do tipo UID. Aqui vai ter só um nome e uma data de nascimento. Bem simples. Aqui eu vou criar os getters e setters. Eu não quero permitir que sete o ID, então vou remover. O resto beleza. Nossa entidade está pronta. Agora eu vou partir para a nossa camada de banco de dados. Vou criar aqui uma classe chamada usuário repositório. Para que essa aplicação, para que o Quarkus entenda que essa classe vai fazer a gestão do banco de dados da nossa tabela, preciso implementar um método implementar uma interface chamada Panache Repository Base. Ela é uma interface que utiliza de dois generics, né? O primeiro dele é a nossa entidade em si e em segundo o tipo do ID. Preciso anotar ela como @dependent para que o framework possa fazer a injeção de dependência. E nessa classe aqui está pronto. Vou criar agora aqui a nossa classe de serviço, que vai ser a usuário service. Vou anotar logo ela aqui com escopo de dependência. Usuário repositório. Vou criar um ponto de injeção e vou criar aqui o primeiro método, que vai ser o novo usuário. Repositório.persist usuário e return usuário. No Quarkus, para você inserir, atualizar ou remover dados do banco de dados, você precisa dessa annotation. Tá? Ele vai fazer a gestão de abertura e fechamento de transação com o banco de dados. Então, para você não fazer isso de forma manual, é disponibilizado na especificação Jakarta essa annotation. Então, isso não é necessário para leituras no banco de dados, somente modificações. Então, vamos alterar aqui o nosso endpoint para post. Eu vou criar um recurso no banco de dados, novo usuário. Vou passar como parâmetro o nosso usuário. Criar um ponto de injeção da nosso usuário service.
e vou dar um return status created.entity service.novo usuário.build. Nosso primeiro endpoint está pronto, podemos testá-lo. Eu já tenho aqui uma requisição do Postman montada, então bem simples, post. Você pode vir aqui criar uma requisição nova, vir aqui em body, clicar em raw e JSON e montar esse JSON aqui. Vou mandar um send. Criou nosso recurso no banco de dados, com o nosso status created definido no nosso endpoint. Vou criar agora um endpoint de listagem de todos os usuários do banco. Então, public response listar usuários. Eu preciso retornar ok. Service.listar usuários.build. Esse método não existe, vou criá-lo agora. E ele vai retornar uma lista de usuários. Deixa eu colocar esse endpoint como paginado. Paginação é bem importante quando você está trabalhando com listas. Então, por exemplo, se meu banco de dados tem 1000 registros, interessante que você não traga os 1000 registros, traga de forma paginada, de forma proporcional. Aqui eu vou definir page size como 10 inicialmente, ou o que o usuário escolher. Deixa eu colocar aqui um @default value. Se ele não passar nada, vai ser 10. Eu vou copiar isso aqui. E aqui vai ser page, que é a página atual. Se ele não mandar nada, vai ser 0. Então, página 0, página 1, página 2. Então, página 0 vai ter 10, caso ele não informe. Se ele informar algo, vai ter a quantidade que ele informar. Beleza? Passo esses dados como parâmetro. E vou lá e defino aqui. Opa, aqui eu vou retornar uma lista de usuários. Return repositório.find all page size.list. Beleza. Lembrando que como eu não estou configurando nada de banco de dados, agora quando eu fizer um teste, eu já tenho uma requisição criada. Quando eu fizer um teste, ele não vai me trazer nada, porque toda vez que eu salvo o código, ele limpa o banco de dados e cria de novo. Então eu preciso criar um usuário e agora eu vou conseguir listar. Beleza? Só tem um usuário. Se eu quiser criar outro aqui, 2, ele vai criar. Se eu mandar listar, ele vai listar meus 2 usuários. Agora eu vou criar um endpoint para listar somente um usuário. Então também vai ser um @get. Reparem que tem um padrão de criação de endpoint. Interessante você seguir. Nesse caso, para buscar um usuário, eu preciso que ele me informe o ID desse usuário. Então eu vou definir essa annotation usuário ID. O tipo é um UID. Deixa eu dar um espaço aqui. Eu preciso inserir uma rota. Então, quando o usuário digitar no Postman usuários barra esse parâmetro que eu estou definindo, usuários barra 1234, ele vai passar o 234 para cá e vai bater lá no meu banco de dados. Então vou dar um return ok. Aqui vai ser buscar usuário.
usuário ID. Não existe, eu vou mandar criar. Aqui eu vou mandar retornar o repositório .find by ID optional, usuário ID. Se ele não encontrar, lança uma exceção. Eu ainda não tenho uma exceção criada, eu vou criar agora aqui. Então, criar uma nova classe, objeto não encontrado exception. E só vai estender de runtime exception mesmo, nada demais. E aqui, objeto não encontrado exception, fazendo referência para uma instância. Beleza, nosso endpoint já está funcionando. Eu vou precisar criar um usuário novo. Ou seja, a listagem continua funcionando. Eu preciso pegar o ID agora e utilizar na minha nova requisição. Então eu já tenho uma requisição criada. Ela é do tipo GET. O path é o mesmo, localhost /usuários/ o ID que eu obtive na criação do usuário. E aqui ele vai encontrar. Se eu trocar aqui para 2, ele não vai encontrar, ele vai dar um problema aqui, que é essa exceção enorme e sem nenhum detalhe, com um monte de detalhe interno da nossa aplicação. Isso aqui é um problema. Inclusive um problema de segurança. Então vamos ajustar isso aqui. Eu vou criar uma classe que vai ser tipo um interceptador para nossas exceções. Ela como um mapper, ela precisa implementar exception mapper, e aí eu passo aqui como genérico a nossa exception, anotar essa classe como um provider. Então toda vez que esse provider ele vai ler essa classe, e toda vez que essa exceção for lançada, ele vai retornar o que eu defini aqui dentro desse método. Então, response.status not found, que eu quero, entity, resultado não encontrado, poderia ser um objeto, mas só para manter a simplicidade. E vamos testar novamente. Resultado não encontrado, código 404 not found. Beleza? Vamos agora para o nosso endpoint de atualização. Então ele vai ser um put. Ele vai ser atualizar o usuário. Ele vai ter esse mesmo path_param, porém ele vai ter um outro parâmetro que é os dados do usuário que eu quero atualizar. Beleza? Então, atualizar o usuário. Mandar criar esse método. Então, para atualizar o usuário, primeiro eu preciso anotar, porque eu vou alterar nosso banco de dados, então @transaction para não esquecer. Preciso buscar esse usuário no banco de dados, então para não fazer a consulta novamente, eu só vou utilizar esse método que já existe. Utilizar. Vou criar uma variável de usuário atual, é o usuário que eu vou atualizar. Então, usuário atual.set nome, usuário.getNome, usuário atual.set data de nascimento, usuário.getNascimento. Mando persistir essa informação, .persist usuário atual, e dou um retorno no usuário atual. Beleza? Eu vou precisar primeiro criar esse usuário. Então, vou obter o ID. Eu já tenho uma requisição pronta para isso, que é do tipo put. Da mesma forma das outras, só vou colocar aqui o ID e os dados novos que eu quero. Então, César, alterado. Vou mudar aqui o ano, vai ser 1995. Vou mandar atualizar.
Vou pegar esse ID para poder buscar o usuário. Vocês verem que está atualizado. Estou usando outro endpoint, nosso endpoint de busca, alterado. Beleza? Por último, nosso último endpoint aqui, que é o endpoint de remoção. Então, para excluir um registro, eu utilizo o @delete. A preguiça não deixa, eu vou só excluir usuário. Excluir usuário. Vou criar esse método como void mesmo, não preciso. Inclusive aqui eu vou fazer uma alteração. Eu vou usar o método e depois eu vou retornar um noContent, que é para indicar que não tem resposta no corpo da minha requisição. Então, como eu vou alterar o estado do banco de dados, removendo um usuário, eu preciso anotar como @transaction. Para remover é bem simples, ele vai pedir um usuário como parâmetro desse método delete, e eu vou utilizar esse método de buscar o usuário aqui em cima. Ele vai buscar o usuário e depois vai remover. Bem simples. Então, mais uma vez, preciso criar um novo usuário. Reparem que eu não estou reiniciando a aplicação em momento nenhum. Estou só codando, salvando, e estou salvando e a aplicação já reinicia, já faz tudo o que eu preciso. Então, essa é a grande vantagem do Quarkus, tá? Ele tem um live reload muito bom. Os dois usuários que eu criei. Agora eu vou remover esse Júlio Moraes 2. Eu já tenho uma requisição criada do tipo delete, com o verbo http delete. Eu vou passar o meu usuário, o ID do meu usuário que eu criei, no content removido. Se eu tentar remover esse mesmo usuário, ele não existe, é esperado que ele dê uma exceção. Beleza? Resultado não encontrado. 404 not found no status. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nas dúvidas nos comentários e vamos interagir. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu!